Meus irmãos e irmãs, estamos no dia 13 de julho, segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 11, versículo 1. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem dera, ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, nós estamos iniciando uma nova semana. O evangelho de hoje é um evangelho que não é muito fácil de compreensão se fizermos uma leitura muito abstrata ou até mesmo muito rápida, sem entender o contexto em que Jesus fala. Porém, já uma chave de leitura que pode nos ajudar a poder compreender este texto é que, é claro, nós não devemos lê-lo ao pé da letra, como em muitas outras passagens do Evangelho irá acontecer esse fenômeno, como, por exemplo, no próprio Evangelho de Mateus, quando Jesus diz: se teu olho te leva a pecar, arranca-o, ou se tua mão te leva a pecar, arranca-o. Existem o que nós chamamos muitas vezes de figuras de linguagem que estão ali entrelaçadas nos Evangelhos. Por exemplo, Jesus conta parábolas, Jesus usa metáforas para ajudar no contexto e na compreensão, para falar, na verdade, de valores mais profundos do que aqueles aparentes, com os exemplos que ele nos dá. E que é o exemplo de hoje. Quem são os nossos familiares, meus irmãos e irmãs? São as pessoas que nós mais amamos em nossa vida. Então, é claro, nós nunca teremos a coragem de poder trocar as pessoas que nós amamos por outras coisas que não sejam dignas de uma troca. Nesse caso, o que Jesus está dizendo aqui no Evangelho com esse jogo de palavras? Ou seja, quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim, quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Ou seja, significa dizer que Jesus está nos ensinando uma coisa muito interessante. Ou seja, a capacidade de renúncia diante de algo que nós amamos. Vocês sabem que essa renúncia já acontece até mesmo na nossa própria família. Quando o nosso pai e a nossa mãe deixaram as casas dos pais deles para se unirem em matrimônio, já fizeram uma experiência de renúncia. Quando, por exemplo, o nosso pai e nossa mãe deixaram muitas noites para dormir, para cuidarem de nós, já fizeram uma renúncia. Quando muitas vezes, com o salário que eles ganhavam, em vez de poderem comprar alguma coisa para eles, compraram o que nós precisávamos, já estão fazendo experiência de renúncia. Quando até hoje, ou então, eles trabalharam muito para poderem pagar nossos estudos, para nossa educação, nosso alimento, eles fizeram renúncias por nós. Então vejam que a renúncia, ela já é uma realidade que está presente na vida de nossa família. Então, o que Jesus está falando aqui no Evangelho? Que se nós não somos capazes de poder renunciar por um bem maior, o contrário disso pode ser o egoísmo e a superficialidade diante daquilo que eu vivo. Posso acumular, sem, portanto, poder viver a experiência de deixar muitas coisas à disposição para os outros. Nesse caso aqui, de uma forma específica, é claro, quem é Jesus para nós? Jesus é alguém que nos ensina muita coisa bonita. E se muitas vezes, até se eu sou capaz de poder renunciar àquilo que eu mais amo
por Ele, então eu sou digno de ser cristão. E não significa dizer que eu vou deixar de amar meu pai e minha mãe para que eu possa... Não. Eu, por exemplo, me tornei padre e nem por isso, por mais que hoje não possa estar fisicamente junto com meu pai, minha mãe, meus familiares, eu entreguei minha vida para o Senhor, mas nem por isso eu deixei de amar meu pai e minha mãe. E entreguei minha vida, não a meu pai e a minha mãe, mas entreguei minha vida a Jesus como sacerdote, como padre. E em Jesus eu amo meu pai e minha mãe. Portanto, assim também somos nós em nossa vida cristã, meus irmãos e irmãs. Poder amar aqueles que nós amamos em Jesus. Ou seja, saber fazer essa passagem da renúncia, não amar a matéria mais do que o espírito, poderíamos assim dizer. Que então o Senhor nos dê essa capacidade de compreensão dessa leitura de hoje, que é exigente numa primeira leitura, mas de uma clareza tão bonita em relação àquilo que precisamos viver no nosso cotidiano, na nossa vida cristã. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.